gente? Tudo bem com vocês? Então, no estudo do céu e inferno de hoje, a gente vai ver dois espíritos, tá bom? Mas antes de começar, vamos fazer a nossa prece rapidinho. Então, Jesus, mexe nossos corações, te agradece mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de aprender, de evoluir, de crescer. E a gente pede, né, que nos proteja, auxilie nossos pensamentos, nosso coração. Graças a Deus. E é isso. Então, galera, como eu falei, vão ter dois espíritos que a gente vai ver hoje, do céu e inferno. Então, lembrando que a gente está naquela parte dos espíritos suicidas, tá? É uma parte um pouquinho mais complicada, são espíritos em evolução, né? Mas vamos lá. O primeiro espírito é o François Simon Louvet, acho que é assim que se fala. Fala assim, ó. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita em 12 de fevereiro de 1863. Então, já faz um tempinho aí. E o espírito começa falando assim, ó. Tereis piedade de um pobre miserável que passa dia muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço. Despenho-me, caio, morro, acuda-me. Deus, eu tive a existência tão miserável. Sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber e a ter vergonha e desgosto de tudo. Então a gente já consegue entender, né, como ele fala, é um espírito miserável. Então ele não tinha muita assim condição financeira, né? Ele fala assim, né, muitas das vezes passei fome, tá? Então era uma situação bem complicada. E por conta de todos esses problemas, ele falou, me habituei a beber. Então, assim, uma maneira dele escapar da situação que ele estava, né? Onde ele se via ali perdido, onde ele se via assim, sem uma escapatória, sem saber o que fazer, ele foi pro lado da bebida, tá? De uma maneira para ele, né, tentar esquecer dos seus problemas, enfim. Será que é esse o caminho, né? Ele fala ter vergonha, desgosto de tudo, né? Então, ele estava numa situação muito complicada, tá? E continua falando, quis morrer, atirei-me, ó meu Deus. Então aqui já dá para perceber que, como eu falei, como é o início do capítulo, né? São espíritos suicidas. Então, ele se atirou de alguma coisa, né? Ele quis morrer, tá bom? Ele continua falando, não me conhece, que momento, e continua falando assim, orai para que não seja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Então, mais uma vez, a gente vem falar isso, né? Eu sei que acho que a maioria dos vídeos, assim, nessa parte do céu e inferno, os espíritos falam, né? Orai, orai por mim, orai, que vocês rezem por mim. Então, vocês, assim, dá para ver o poder da prece, não é verdade? Em que os espíritos naquela situação que muitas vezes não sabem o que fazer, estão em desespero, mas a oração serve como um acalanto para eles, certo? Então, por isso que a gente tem que rezar por muita gente aí, certo? E aí ele continua falando assim, não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome em vez desse sofrimento mais terrível, e aliás, imperceptível para vós, não vacilareis e aliviar-me como uma migalha de pão, pois eu vos peço que ores por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Então ele já percebeu que ele está na situação de muita dificuldade e continua falando, orem por mim, orem por mim. E por mais que, ele falando no começo, não me conheceis, por mais que a gente não conheça, né, ele está pedindo essa oração, essa ajuda, tá bom? E ele continua falando assim, aí entra a parte agora do médium, né, que estava em comunicação com esse espírito. Esse acaba de se dirigir a vós, foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria, como a gente tinha falado, né?
teve aquela dificuldade financeira, passava fome muitas das vezes, tá? Vencido pelo desgosto, faltou-lhe coragem. Em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Então é aquela coisa, né? Nos momentos de maiores dificuldades, né? Que no caso era miséria, era muito uma situação muito difícil, né? Muito delicada. Ainda mais que a gente tem que olhar para o céu, que ele fala para Jesus, né? Para Deus, para a espiritualidade, certo? É nesses momentos que a gente tem que fortalecer nossa fé, né? Fé em que as coisas vão melhorar, certo? Então, não se entregar à embriaguez, que foi uma maneira de fuga, né? Dele fugir, entre aspas, daqueles problemas que, na verdade, não vai adiantar nada, né? Aí ele conta aqui um pouquinho de como ocorreu, né, esse suicídio, que ele acabou se jogando de uma torre, e a nota final, essa parte é bem curtinha, esse espírito, né, bem curtinho, ele fala assim: 6 anos que esse homem morrera, então 6 anos atrás, então já faz bastante tempo em que ainda assim ele está naquela situação de desespero ali. E ele ainda via cair da torre, desesperando-se nas pedras, aterra o vácuo, horroriza-o a perspectiva da queda, isso há 6 anos. Então, mais uma vez, 6 anos atrás, vê há quanto tempo esse espírito ainda está nessa situação difícil. Quanto tempo durará tal estado, né? Ele não sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Então, essa situação dele depende dele, né? Dele se perdoar, dele evoluir como espírito, né? Perceber as dificuldades. É isso, tá? Então, como eu falei, esse espírito é curtinho. Vamos para o outro, que fala que é mãe e filho. Começa falando assim. Então, outro espírito. Em março de 1865, o senhor C, negociante em uma pequena cidade dos arredores de Paris, tinha sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos seus filhos. Então, o filho mais velho estava doente, estava mal. Que contava 21 anos. Então, tinha 21 anos. Então, é novo, né? Mas, enfim, estava doente. Esse moço, prevendo o desenlace, então, esse doente, né, prevendo que ia morrer, ia falecer, chamou a mãe, ainda para abraçá-la. Vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: vai, meu filho, procede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isso, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. Então, resumindo aqui, né? A mãe foi lá abraçar o filho, tá? E ela falou: poxa, eu vou ver você daqui a pouco, né? Bom, tudo bem, né? Vamos seguir com a história. Vamos ver o que continua. As pessoas presentes na casa viram aquela dor, né? E aí o filho desencarnou. Então, o que estava doente ali com 21 anos. Então, começaram a procurar na casa a mãe, né? Para falar tudo que tinha acontecido, porque a mãe não viu exatamente o momento. Então, as pessoas que estavam ali na casa começaram a procurar essa mãe. E onde ela estava? O livro fala o seguinte: procuraram por toda parte e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi justamente feito com o do filho. Então, a mãe acabou se matando por conta daquele sofrimento do filho, tá? E aí, alguns dias depois, invocaram o filho. Então, a primeira pergunta que eles fizeram foi o quê? Sabeis do suicídio da vossa mãe em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Então, né, você sabe que sua mãe se suicidou? E ele responde, né? O espírito do jovem: sim. E sem o pensar, causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea. Então, mais uma vez, né, ele está falando: a minha mãe não conseguiu superar essa perda, certo? Essa dificuldade
de me ver partir. Assim, retardou indefinidamente uma reunião que não pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Olha, isso é bem interessante, né? Quando o Espírito fala isso. Então, ele fala o quê? Poxa, minha mãe, eu não encontrei minha mãe agora, né? Porque ela se suicidou. Mas se ela tivesse esperado, né? Tendo essa resignação, esse poder de superar essa dificuldade, mais tarde a gente se encontraria. Mas agora, como ela se suicidou, a gente não pode se encontrar. Óbvio, por enquanto, né? E continua falando, esse espírito jovem, né? Orai, mais uma vez, como eu falei, o Espírito pede que as pessoas orem, né? Orai por nós. E ainda falam o seguinte: não acrediteis que ela amasse mais do que as outras mães. Isso, poxa, é forte, né? Porque, imagina, a gente pensa, poxa, essa mãe se matou pelo filho, porque não aguentaria ver ele morrer. Mas aí ele fala, isso não significa, né, que ela me ama mais do que as outras mães. Não, isso não é verdade, certo? O que ele fala, né? O que faltou a ela foi coragem e resignação, né? Coragem de é difícil, claro, né? Mas a coragem e a resignação de superar essas dificuldades, certo? E continua falando, né? Várias questões em que a mãe volta também e pergunta, poxa, eu não posso ver meu filho um pouco revoltada, né? Cruéis. E claro que a mãe esperava que fosse ver, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, certo? Então foi um momento de muita revolta para a mãe e muita dificuldade, né? Mas a gente tem que ter resignação, essa coragem, tudo para superar essas dificuldades, tá? E se ela tivesse sido, né, seguido o caminho, vamos falar, normal, ela ia encontrar o seu filho, certo? No momento em que Jesus, que Deus ia aceitar. E só para terminar, então, nosso estudo, o Espírito fala assim, ele vos vê e ama para sempre, deplorando triste a condição em que caíste pela falta de confiança em Deus e aguarda o ansioso momento feliz de vos apresentar. Então, o filho que estava ali, né, viu e falando para a mãe, né, orai e dizeis comigo, meu Deus, perdoai-me por ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me puniste, reconhecendo tê-lo merecido. Dignai-vos a aceitar meu arrependimento de submissão da vossa santa vontade. Ela responde, que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma, como um relâmpago na noite que me cerca. Obrigado, vou orar a Deus. Então ela percebe que ela tem que evoluir, que ela tem que aceitar, né, essa parte. Então foi bem complicado, né, bem difícil para uma mãe, obviamente. Mas é isso, pessoal. Terminar essa aula de hoje, tá? Fiquem bem, um beijo grande, muitas saudades, tá? Tchau, tchau, gente.